Boa tarde, bom dia ou boa noite. Recebi um convite do Centro Espírita Ibirajara para estar falando para vocês sobre uma questão do Livro dos Espíritos, que está na parte terceira, fala sobre as leis morais, o capítulo 3, o item 2, Lei do Trabalho, as questões 674 a 681, que fala sobre a necessidade do trabalho. Eu vou começar falando sobre necessidade. É algo que nos falta, que temos que buscar. E do trabalho? Esse serviço é a forma de buscar algo que nos falta. Então é importante a gente perceber que o trabalho, como necessidade, é uma complementação de nós, seres espirituais. O Livro dos Espíritos, ele tem as perguntas, muito curiosas para nós. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ou seja, é uma criação da vida em geral? Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais ou as espirituais também? Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que provê a natureza por si mesmo a todas as necessidades dos animais? Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens já evoluídos que se encontram lá, eles se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalhar que nós? Achar-se-á isento da lei de trabalho o homem que possui bens suficientes para lhe assegurar a existência? Não há homens que se encontram impossibilidade de trabalhar no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? São questões interessantes, que temos a resposta no livro, e eu não vou ler para vocês. Eu vou contar uma historinha, para a gente poder entender o que vem a ser essa necessidade do trabalho. Eu vou pegar uma historinha da Bíblia. Vou pegar do Evangelho de João. Vocês já ouviram falar na mulher samaritana, que Jesus falou para ela sobre a água viva. E logo depois, pouca gente dá atenção, ele junta os samaritanos, junta os apóstolos e conversa com eles sobre o fruto da vida eterna. Vocês não querem beber essa água? Não querem colher esse fruto? Querem saber como? Vocês leram esses textos ou ouviram falar sobre eles da Bíblia? Então eu vou ler para vocês hoje e vou explicar, destacando alguns pontos que eu acho muito interessantes. Eu primeiro quero citar que Jesus estava passando pela Samaria, que judeus e samaritanos divergiam em alguns pontos religiosos de tal maneira que brigavam com os outros, que um não podia passar pelo território do outro. E Jesus quis passar com os apóstolos, se sentou num poço d'água e os apóstolos foram na cidade buscar alimento. E veio uma mulher samaritana para tirar água e Jesus explicou a ela o que seria a água viva. E ela, acreditando, vindo que ele, como profeta, lhe falava sobre sua vida, fatos que ela não contava para ninguém, ela se maravilhou e correu na cidade para chamar outros samaritanos para virem escutar Jesus, porque ela entendeu que Jesus era o Messias. Então, nesse inteirinho que a mulher saiu para trazer os samaritanos, os apóstolos chegaram com as comidas que eles trouxeram da cidade. Então os discípulos ofereceram a Jesus o mestre. Come, mestre. E o mestre, porém, lhes disse:
Um alimento tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos assustados diziam uns aos outros: Trouxe-lhes, porventura, alguém algo de comer? Jesus então disse-lhes: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, e complete a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até vir a colheita? Eis que eu vos digo: levantai vossos olhos, vede os campos que já estão brancos para a colheita. E o que colhe recebe sua recompensa, e recolhe fruto para a vida eterna, para que assim o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, e o outro o que colhe. Eu vos enviei a colher onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entraste no trabalho deles. Esse texto nos fala sobre trabalho. E a primeira coisa que nos chama a atenção, é que Jesus fala, que ele veio completar a obra de Deus, quem o enviou. Então nos chama a atenção que nós estamos imersos numa obra incompleta e que nós vamos completar essa obra. Daí vem a nossa necessidade do trabalho. A gente não se alegra muito quando a gente termina um serviço, quando a gente completa uma tarefa? A gente não fica muito incomodado quando a gente não consegue completá-la, não consegue terminá-la? Não é mal viver no inacabado? Então, a nossa necessidade vem de completar como co-criadores a obra do Pai. Aqui também vou chamar a atenção para vocês sobre essa colheita, esse trabalho. E eu vou explicando mais à frente, para a gente perceber item a um o que vem a ser a importância desse trabalho, que aqui a gente já entendeu o porquê da necessidade. Então vamos pegar alguns segredos desse texto. A primeira lição, quando ele fala, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra, é a gente perceber esse mundo imenso que existe à nossa volta. A gente ter a humildade de perceber que seremos co-criadores, que nós temos que dar continuidade ao que Deus criou. Ele iniciou e deixou para nós a tarefa de concluir a sua criação. Tudo na natureza trabalha em contínuo motor de sobrevivência, mas nós, os seres inteligentes, nós temos, além da sobrevivência, a contínua da evolução do nosso princípio inteligente, como energias em busca da sintonia com o Pai. Isso é tão forte em nós que, se estacionamos por qualquer razão, sofremos. Queremos sofrer? Claro que não. Esse sofrimento vem como uma insatisfação, uma depressão, às vezes impotência ou raiva, que vai nos envenenando o espírito, sem termos muitas das vezes condições de perceber esse início desse processo. E chega às vezes ao ponto que não temos sozinhos como mudar esse caminho. Então vem daí a importância da gente perceber esse caminhar que estamos. Tudo na natureza à nossa volta está evoluindo. E nós, como princípios inteligentes, para estarmos em harmonia com a criação que nos cerca, precisamos dar continuidade à nossa evolução. Essa é a primeira lição. Eu ter a humildade de perceber que eu sou uma célula do todo, que quando eu estou em harmonia com o todo, eu estou bem. E quando eu não estou em harmonia com o todo, eu estou parada. Meu próprio espírito se inquieta. E essa inquietação
vem do Espírito para nós, muitas das vezes, refletindo até em doenças. Então, que a gente pense nesse mundo que está à nossa volta, como a nossa primeira lição da caminhada. A segunda lição: levantai vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a colheita. E o que colhe recebe sua recompensa, e recolhe o fruto para a vida eterna. Aqui, quando Jesus fala nos campos brancos, quando o trigo está maduro, ele muda a cor dele de verde para um amarelo tão clarinho que quando bate a luz do sol, reflete aquele branco. E aqui Jesus está falando, nesse momento, que a mulher da água viva da Samaria vinha com os samaritanos. E Jesus parou. E durante 2 dias, ele pregou aos samaritanos. E é isso que ele está falando para os seus apóstolos. E ele está falando para nós. Quer a nossa ação, quer que a gente levante o nosso olhar, que a gente olhe à nossa volta, que a gente vê que Deus já plantou para nós, que Jesus já mostrou a semente e que a gente precisa sair para trabalhar, para fazer a colheita. O trabalho, ele não deve se fixar somente nas coisas materiais, mas se estender em todas as direções. Daquilo que o homem sabe ou precisa saber. Pensar é trabalho, e saber pensar é de ordem divina. Falar é trabalho, e saber falar é de grande valor espiritual. Então a gente pensa muitas das vezes que o trabalho é aquela ação física. Pensar é uma ação mental. O quanto é importante eu, através da minha mente, ser o colhedor das benesses que o Pai nos deu, que já plantou. Agora vamos recolher. Então, quando ele olha para os samaritanos, ele olha para os irmãos diferente de nós, que estão ali, buscando conhecer, aprender como recolher o fruto da vida eterna. A terceira lição que eu queria passar para vocês, que a gente pega nesse texto, Para que, assim o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro, porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Jesus nos fala nisso, que não estamos sós, que Jesus semeou para nós, que nós tenhamos os olhos de ver os que estão ao nosso lado, os que estão na labuta da vida conosco, para que a gente perceber quantos nos ajudam, quantos estão no trabalho conosco, quantos precisam da nossa ajuda. E nas nossas reflexões em torno de tantas bênçãos que normalmente nós ignoramos em nossas vidas, que a gente tenha a possibilidade de enxergar os privilégios que nos são dados a desfrutar e muitas das vezes nos são desapercebidos. Quando eu coloco essa figura de Jesus ali, atendendo um irmão em espírito, para a gente perceber também que muitas das vezes a gente tem tantos irmãos espirituais à nossa volta, buscando o nosso bem, buscando o nosso aperfeiçoamento, buscando a nossa melhora, se preocupando com a gente. Que a gente aprenda a enxergar, a ter olhos de ver esses privilégios que nos são dados para a nossa lição. Que a gente perceba esses trabalhos espirituais que existem à nossa volta para que a gente se melhore e que a gente se busque, se harmonizar com eles, para poder buscar, através dessa harmonia, o nosso caminho para o verdadeiro alimento. E na quarta lição, e o que colhe recebe sua recompensa.
e recolhe fruto para a vida eterna. E quantos precisam dos nossos trabalhos? Quantos precisam da nossa ajuda? E aí está um segredo que a espiritualidade coloca muito para a gente. Ao assistir esses que precisam da gente, ao trabalhar junto com os outros irmãos, assim nós conhecemos a água viva. Assim nós desfrutamos da vida eterna. E isso é um contínuo caminhar, é uma trajetória que nós temos que buscar, servindo, trabalhando, ajudando, olhando os que estão à nossa volta. Muita da gente pensa, o trabalho é uma coisa difícil, é uma exigência. Há tantas modalidades de trabalho. Cabe a nós buscar aquela que é melhor com a gente, aquela que combina melhor com o nosso jeito de ser, com nossas aptidões. Porque assim como Deus criou continentes com diferentes infraestruturas para trocarem e se complementarem, criou a nós também com diferentes aptidões para que a gente se relacione, dando o que a gente tem melhor e ajudando nossos irmãos no que eles estão mais necessitados. E essa é a necessidade do trabalho. Eu entrar no plano de evolução com o nosso serviço da melhor forma que podemos. Buscamos a nossa capacitação e aos poucos nós caminharmos rumo a essa perfeição ainda tão distante, mas que passo a passo eu preciso buscar. Esse entendimento desse buscar, dessa harmonia que existe no nosso trabalho, no nosso servir, é que a gente descobre que o nosso destino é a evolução. E o que acontece se a gente estaciona? O que acontece se a gente para de buscar a nossa evolução? A gente emerge em tristeza, muitas das vezes, que nos faz doente, que nos faz infeliz. E esse mundo agitado que a gente vive, muitas das vezes nos impedem de perceber essa busca dessa evolução. Então essa era a historinha que eu queria contar para vocês, para a gente entender essas questões de uma forma mais sutil, mas que vem para nós responder uma a uma dessas perguntas que a gente tem. A necessidade de trabalho é uma lei da natureza? Sim. Como co-criadores, devemos dar seguimento ao que o Pai criou, como Jesus nos ensinou. A gente tem que desenvolver as nossas capacidades para a gente ter o que dar ao outro, para a gente ter o que trocar com os outros, porque a necessidade é algo que nos falta, diferente muitas das vezes de algo que nos falta o irmão que nós temos para dar. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Muitas das vezes a gente pensa que não está trabalhando, mas nós temos diversas etapas da evolução nossa que significa trabalho. O bebê que está aprendendo a caminhar, passo a passo a se levantar, está trabalhando para a evolução. A criança que estuda na escola está estudando para se aprimorar, para se capacitar. É um trabalho que está realizando para o próprio benefício. Aquele que trabalha para dar o sustento à sua família, ele dá o sustento da comida, ele dá o sustento do alimento, ele dá o sustento moral, ele dá educação, ele dá acolhida para que outros espíritos cresçam para buscar a sua evolução, a sua capacitação através do trabalho. Ah, mas o aposentado não trabalha. Claro que trabalha.
Quantos aposentados não fazem trabalhos voluntários? Quantos idosos não cuidam de seus netos? Quantos idosos ainda sustentam amorosamente seus filhos para que esses se evoluam e criem e passem a produzir como Deus pede de nós? Ah, mas trabalho só tem aqui na Terra. Não. Trabalho existe em todo lugar, na espiritualidade também. Ah, peraí, mas eu, tão primário, tão ainda desligado das minhas necessidades, como eu posso ter essa ocupação útil? Como posso transformar uma ocupação em trabalho? Você precisa conhecer-te. Cada um de nós, Deus dotou de uma capacidade, de um recurso pleno que podemos desenvolver para dar aos outros. Muitas das vezes isso é uma troca, isso é um relacionamento que a gente precisa aprender a fazer sem interesse, mas fazer como um ser humano que está imerso nesse universo imenso, de energias imensas, com que eu preciso vibrar, me sintonizando para buscar o meu bem, os bens dos que estão à minha volta e evoluir. É da minha natureza buscar a Deus. Por que o trabalho se impõe a um homem? Muitas das vezes é uma expiação, uma necessidade dele de calar alguns defeitos que ele ainda tem muito forte, mas ao mesmo tempo é também um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então que eu busque o trabalho que vai aperfeiçoar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu entendo, o que eu aprendo. Porque provê a natureza por si mesmo todas as necessidades dos animais. Tudo na natureza trabalha para a sua conservação. A gente olha as plantas, a gente olha os animais, a gente olha o mar, a gente olha a água, a chuva, o vento. Tudo na harmonia da natureza, tudo se equilibrando. E eu? Eu estou inserida nesse equilíbrio? Ou ainda sou fonte de desequilíbrio para a natureza que eu vivo? É uma coisa para vocês pensarem. Eu estou buscando ser uma fonte de equilíbrio para a natureza que eu vivo? Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalho? Sim, de uma forma mais branda, de um conhecimento tão mais aperfeiçoado conosco, que a ociosidade para eles seria um suplício em vez de ser um benefício. Então que a gente perceba que com esses irmãos há um crescimento contínuo e nós vamos chegar lá. Achar-se-á isento da lei de trabalho o homem que possui bens suficientes para lhe assegurar a existência? E o livro dos Espíritos nos responde: maior lhe é a obrigação de ser útil aos semelhantes. Aquele que mais tem, mais lhe será dado, mais trabalha para o bem de todos. Não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar, no que quer que seja, e cuja a existência, portanto, é inútil. Cada um está sem perna, está sem braço, tem uma utilidade que Deus lhe dá, de acordo com a sua capacidade. E a gente nota muitas das vezes que esses que lhes faltam recursos físicos são dotados de mente mais brilhantes que a nossa. E a gente tem muito a aprender com eles. Então, cada um de nós pode ser útil de acordo com as suas faculdades, as inerentes e as que vai buscar e adquirir. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem por seus pais?
Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. E quem ama, cuida. Quem tem paz, que aprendeu a amar, cuida com prazer, com carinho, com dedicação. E aprende a beber da água da vida, a beber do fruto da vida eterna. Esse é o segredo dessa parábola que a gente estudou hoje, que vem nos ajudar a entender a nossa necessidade de trabalho. Então, meus irmãos, eu termino recomendando a vocês: leiam, estudam, sirvam, aprendam como Jesus. Como a gente pode buscar esse equilíbrio, esse caminho, essa satisfação tão importante para todos nós. E que Jesus nos acompanhe, nos ajude a refletir sobre a importância de tudo isso que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Um abraço fraterno a todos.